Nunca vou esquecer aquele dia. Eu estava na sala de jantar, cercada pelo cheiro acolhedor de uma lasanha recém-saída do forno e pelo aroma doce de um bolo de chocolate que minha vizinha havia trazido. Tudo parecia normal, como uma típica comemoração de aniversário em família, mas de repente senti o toque firme do meu neto Lucas no meu braço. Ele tinha os olhos arregalados, o rosto pálido e parecia prestes a me arrastar para fora da casa. Vovó, você precisa sair daqui agora. Ele disse, quase sem fôlego. Eu estava confusa, pensava que fosse apenas o entusiasmo exagerado de uma criança de 20 anos. Mas havia urgência em sua voz que me fez parar e ouvir. Lucas nunca me enganou em 20 anos. Sempre foi direto, verdadeiro. Então, apesar dos protestos de minha filha, Letícia, e de seu marido, Ricardo, que me chamavam para não sair, eu segui Lucas escada abaixo, sentindo o coração disparar. Cada degrau parecia pesar mais que o outro, mas eu confiava nele. Quando finalmente saímos para o estacionamento, ele respirou fundo e me contou algo que mudou completamente minha percepção daquela noite. 3 dias antes, havia discutido com Letícia e Ricardo sobre dinheiro. Eles queriam que eu investisse em mais um dos esquemas de Ricardo, e eu recusei. A discussão foi feia, cheia de acusações e palavras duras. Eles saíram da minha casa sem olhar para trás, e eu jamais imaginei que essa rejeição pudesse gerar consequências tão perigosas. Lucas me explicou que a situação era mais séria do que eu poderia imaginar. Minha própria filha e genro haviam planejado algo que ultrapassava a simples cobrança de dinheiro. Voltando àquela tarde, lembro-me de como a entrada da minha filha na minha sala foi abrupta. Letícia entrou batendo a porta como se estivesse marchando em guerra, seus saltos ressoando no chão de madeira. Ela largou a bolsa sobre a mesa de centro, e seu olhar determinado não combinava com a educação que sempre me ensinou. Ricardo estava atrás dela, parecendo desconfortável, aquele tipo de homem que se mostra relutante mas que deixa claro quem realmente comandava a visita. Vó, precisamos conversar agora, ela disse. Mantive a calma, sentei-me e ofereci chá, porque aos 69 anos aprendi que um ataque frontal raramente é resolvido com raiva. Letícia anunciou, com aquele brilho nos olhos que eu já conhecia, que Ricardo havia sido escolhido para investir em uma startup de tecnologia revolucionária. Eu respirei fundo, lembrando-me das outras oportunidades que me pediam dinheiro. Havia perdido milhares em empresas de sucos naturais, carros importados e criptomoedas que existiam só no Instagram. Cada investimento havia me ensinado que nem toda promessa de lucro é confiável. Enquanto Letícia falava sobre o potencial da startup, eu vasculhava meus arquivos. A pasta de investimentos de Ricardo parecia mais pesada a cada vez que eu a puxava. Documentos de empresas fracassadas, extratos bancários mostrando perdas consideráveis, tudo indicava que não se tratava de simples má sorte, mas de um padrão preocupante. Letícia e Ricardo tentavam me pressionar, usando argumentos sobre família, futuro e até insinuando que eu estava sendo egoísta por manter meu patrimônio. Mas eu não podia ignorar a história de 4 décadas construindo minha empresa de imóveis com minhas próprias mãos. Na manhã seguinte, enquanto me preparava para minhas inspeções de rotina nos imóveis, encontrei o que confirmou minhas suspeitas. Minha caixa de correio estava destruída, a placa de madeira quebrada, estilhaços espalhados pelo jardim. Um vermelho berrante escrito "egoísta" cobria minha porta branca. Meu coração caiu. Isso não era vandalismo aleatório, era pessoal. Meus tulipas estavam esmagadas, e o ataque claramente havia acontecido entre a meia-noite e o amanhecer, logo após a visita de Letícia e Ricardo. Minha vizinha, Dona Helena, apareceu, vestida com seu roupão, segurando uma xícara de café e olhando com choque para a destruição. Ela confirmou minhas suspeitas. Um carro havia ficado parado na rua, um sedã escuro, de motor potente, provavelmente esperando. Eu poderia chamar a polícia, e fiz isso logo depois, detalhando cada dano, cada suspeita. O oficial que veio parecia entender a situação imediatamente, olhando para mim com aquele tipo de atenção que reconhece perigo vindo de onde menos se espera. Enquanto esperava a investigação, recebi uma mensagem de Letícia. Oi, mãe. Espero que tenha dormido bem. Pensando sobre nossa conversa ontem, talvez tenhamos exagerado.
Podemos tentar de novo? O descaso era flagrante, ignorando totalmente a destruição e ameaças. A manipulação estava clara. Eu decidi não responder imediatamente, chamando minha equipe de manutenção para limpar os destroços e providenciar uma nova caixa de correio. Instalei também câmeras de segurança para documentar qualquer tentativa futura. Sentada com meu chá, refletindo sobre os eventos, percebi que havia uma linha muito tênue entre amor familiar e manipulação perigosa. A situação com Letícia e Ricardo já não se tratava apenas de dinheiro, mas de controle, de intimidação e de testar até onde poderiam ir para conseguir o que queriam. A sensação de traição misturava-se com uma necessidade feroz de proteger o que havia construído ao longo de décadas. Lucas, meu neto, permanecia um ponto de luz nesse turbilhão, alguém em quem eu podia confiar plenamente. Nos dias que se seguiram ao vandalismo, minha rotina mudou completamente. Cada movimento dentro de casa parecia carregado de alerta. Eu checava portas, janelas, cada canto do quintal. As câmeras de segurança instaladas por minha equipe mostravam imagens nítidas de qualquer movimento suspeito, e cada notificação no celular fazia meu coração disparar. Lucas continuava ao meu lado, compartilhando a ansiedade, oferecendo conselhos e me lembrando de que não estava sozinha. Sua presença era uma âncora em meio ao turbilhão de sentimentos que me consumia. Apesar de tudo, eu precisava manter a calma. Letícia e Ricardo ainda apareciam, sorrindo falsamente, oferecendo abraços e dizendo coisas como "vamos deixar o passado para trás". Mas eu sabia que qualquer gesto deles era calculado. Eles eram mestres em manipulação. Então, aceitei participar de uma reunião familiar, tentando manter as aparências, mas com cada palavra cuidadosamente medida. Durante o jantar, eles falaram sobre viagens, planos de negócios e até projetos sociais que estavam começando. Eu escutava, com o chá frio na mão, observando cada gesto, cada olhar. E então, como uma faísca inesperada, Letícia fez o convite que eu sabia que carregava intenções ocultas. "Mãe, gostaríamos que você viesse jantar conosco este fim de semana. Só nós, em família. Queremos resolver tudo". Meu primeiro impulso foi recusar. Meu instinto gritava que algo estava errado. Mas Lucas me olhou nos olhos e disse: "Vovó, talvez seja a chance de você descobrir o que eles realmente planejam. Mas tome cuidado". Ele não precisava dizer mais nada. Eu já sabia que a presença de Lucas era minha proteção invisível, mesmo que não pudesse estar fisicamente ao meu lado a cada instante. Na sexta-feira à noite, cheguei à casa deles, mantendo uma expressão serena, escondendo o aperto no peito. Fui recebida com abraços e sorrisos, cada detalhe cuidadosamente encenado. A mesa estava posta de maneira impecável, velas acesas, aromas de temperos delicados preenchendo o ar. Tudo parecia perfeito demais, como se estivessem encenando uma peça para me enganar. Ricardo, sempre com aquele sorriso calculado, puxou uma cadeira para mim com exagerada gentileza. Letícia estava impecável, sua voz doce demais, os gestos suaves demais, como se quisesse transmitir confiança enquanto manipulava cada segundo do encontro. No decorrer da noite, conversamos sobre trivialidades, memórias antigas e até piadas de família. Eu ri, fiz comentários e participei, mas cada detalhe estava gravado na minha mente, cada expressão analisada, cada mudança de tom registrada. Lucas havia me alertado: "Observe cada detalhe, vovó. Eles podem tentar algo quando menos esperar". E eu obedeci. Quando o prato principal foi servido, percebi algo estranho, uma mistura aromática incomum, que não lembrava os temperos habituais de Ricardo. Meu instinto imediatamente me alertou, mas tentei disfarçar. Observando Letícia, notei um brilho diferente nos olhos dela, uma satisfação silenciosa que indicava que tudo estava seguindo conforme o plano deles. Nesse momento, meu coração acelerou. Sabia que precisava agir, mas sem causar alarme imediato. Durante o jantar, fiz um comentário casual sobre um ingrediente que não reconhecia na receita. Letícia respondeu rapidamente, com um sorriso largo: "Ah, mãe, é só uma novidade que aprendi. Você precisa experimentar, é delicioso". Mas eu sabia que havia algo mais por trás da frase.
e foi aí que percebi o verdadeiro motivo de Lucas ter me alertado dias antes. Ele havia interceptado uma conversa entre Ricardo e um amigo, mencionando um plano especial para me fazer ceder financeiramente. Enquanto eles continuavam a falar, eu senti a tensão aumentar dentro de mim. Mantive a calma, continuei a mastigar lentamente, sem demonstrar suspeita. Lucas, de fora da situação, teria percebido imediatamente o que estava acontecendo se estivesse ali. Então, usei a técnica que aprendi em anos de negociações, agir como se estivesse distraída, mas mantendo cada detalhe registrado mentalmente. Após o jantar, quando todos se levantaram para a sobremesa, pedi licença para ir ao banheiro. Foi meu momento de analisar melhor o que poderia ser feito. Observei a cozinha, a disposição dos utensílios, as panelas usadas, e percebi algo que confirmou minhas suspeitas: uma pequena garrafa de líquido escondida atrás de outros condimentos. Meu coração disparou. Era a prova concreta de que haviam planejado algo para me intoxicar, uma tentativa clara de me manipular. Respirando fundo, decidi que não poderia confrontá-los imediatamente. Precisava de provas, precisava de Lucas ao meu lado e, acima de tudo, precisava de segurança. Voltei à mesa como se nada tivesse acontecido, sorrindo e comentando sobre a sobremesa. Letícia me olhou, e eu pude notar um leve desconforto em sua expressão. Havia subestimado minha atenção, achando que eu era ingênua demais para perceber seus truques. Depois do jantar, Lucas me enviou uma mensagem: "Vovó, confie no seu instinto. Se você sente perigo, saia imediatamente. Eles não podem te alcançar se você não permitir." Eu concordei, mesmo sem revelar minhas descobertas. A noite terminou sem incidentes aparentes, mas a tensão estava no ar, e eu sabia que aquela falsa sensação de segurança não duraria muito. Ao voltar para casa, sentei-me na varanda, respirando o ar fresco da noite e refletindo sobre tudo. Era uma mistura de tristeza e raiva. Tristeza por perceber até onde minha filha e genro estavam dispostos a ir, e raiva por terem planejado algo tão perigoso contra mim, uma mulher que dedicou a vida inteira à família e ao trabalho honesto. Mas havia também uma sensação de determinação, um fogo interno que me lembrava que, mesmo traída, eu não seria uma vítima passiva. Na manhã seguinte, acordei com o coração pesado, mas com a mente mais clara do que nunca. Cada detalhe da noite anterior estava gravado em minha memória: a garrafa escondida, os olhares cúmplices, as risadas que não chegavam aos olhos. O silêncio da minha casa me trouxe um alívio momentâneo, mas também a urgência de agir. Eu precisava planejar cada passo com cuidado. Lucas insistiu em vir até mim imediatamente, e quando ele chegou, pude sentir o peso de sua preocupação e o cuidado nos olhos dele. Sentamos na sala, rodeados pelo aroma reconfortante do café recém-passado, mas nenhum de nós conseguia relaxar. Expliquei o que havia visto, descrevendo cada detalhe da garrafa, a posição na cozinha, o modo como Letícia me olhou quando tentei disfarçar. Lucas escutava atentamente, confirmando minhas suspeitas: "Vovó, eles não imaginavam que você perceberia. Se eu estivesse lá, teríamos sido capazes de intervir imediatamente, mas agora precisamos ser estratégicos." Ele sugeriu que começássemos documentando todas as provas, incluindo fotos das garrafas e registros de mensagens suspeitas que já havíamos notado. Cada movimento precisava ser meticuloso, para que não restasse dúvida quanto às intenções deles. Mas havia outra preocupação que me tirava o sono: a segurança do meu próprio lar. Afinal, se estavam dispostos a planejar algo tão perigoso dentro da casa deles, quem me garantia que não tentariam repetir o mesmo em meu próprio território? Decidimos instalar sensores adicionais e câmeras ocultas. Lucas liderou a operação, enquanto eu me sentia cada vez mais fortalecida. Era curioso como, mesmo diante da traição de minha própria filha, eu sentia uma estranha mistura de raiva e lucidez. A sensação de vulnerabilidade ainda existia, mas agora vinha acompanhada de um firme propósito de não me deixar abater. Enquanto isso, Ricardo e Letícia continuavam suas tentativas sutis de aproximação. Mensagens carinhosas, telefonemas com tom de preocupação exagerada, visitas repentinas à minha casa sob pretextos banais. Eu aceitava os cumprimentos e sorrisos, mas mantinha distância emocional, observando atentamente cada gesto.
Lucas me lembrava constantemente: vovó, a percepção é nossa maior arma. Eles só vão agir contra você se você permitir. Então, veio o momento em que a tensão atingiu o ápice. Uma tarde, Letícia apareceu em minha porta, ostensivamente calma, segurando uma cesta de frutas. Ela tentou se aproximar de mim, colocar a cesta sobre a mesa e puxar conversa sobre negócios familiares. Eu permiti que entrasse, mas mantive Lucas informado por mensagem em tempo real. Cada palavra dela, cada sorriso forçado, era registrado em minha memória. Quando ela se afastou para pegar algo na cozinha, percebi que seus movimentos não eram naturais. Havia pressa e cuidado excessivo. Meus instintos gritaram alerta, e eu discretamente segui-a, observando cada gesto. Então notei novamente a garrafa suspeita, agora escondida atrás do liquidificador, pronta para ser usada de forma sorrateira. Era a confirmação de que o plano não havia sido abandonado, apenas adiado. Respirei fundo, controlando a raiva, e retirei a garrafa discretamente, colocando-a fora de alcance. Letícia voltou com um sorriso de satisfação, achando que tudo estava indo como ela planejava. Sorri para ela, fingindo descontração, mas internamente planejava meu próximo passo. Lucas, ao receber minhas mensagens, sugeriu que registrássemos tudo em vídeo e áudio, para ter provas irrefutáveis do que estavam tentando fazer. Os dias seguintes foram de tensão máxima. Letícia e Ricardo continuaram suas visitas, sempre tentando se mostrar amorosos e preocupados. Cada vez que vinham, minha percepção se aguçava, e cada gesto suspeito era documentado. Lucas e eu criamos um esquema de vigilância detalhado, anotando horários, conversas e atitudes. Não apenas estávamos nos protegendo, mas também coletando provas para, se necessário, tomar medidas legais. Em meio a toda essa tensão, veio um momento inesperado de alívio. Uma tarde de domingo, Lucas sugeriu que saíssemos para tomar um café fora. Aceitei, embora meu coração ainda estivesse carregado de alerta. Durante aquela saída, conversamos sobre a vida, sobre minhas memórias de infância, sobre decisões que tomei e erros que cometi. Foi um momento raro de normalidade, um lembrete de que, apesar da traição e da tensão, ainda havia espaço para momentos de humanidade e afeto genuíno. Mas a paz foi breve. Na volta, percebemos algo estranho. O carro de Ricardo estava estacionado estrategicamente em frente à minha rua, de maneira que não passasse despercebido. O coração disparou novamente. Lucas imediatamente me conduziu para dentro, sugerindo que fossemos cautelosos. Ficamos observando da janela, e a certeza de que eles planejavam algo se consolidou. Eles não agiriam de forma direta, mas a ameaça era clara e silenciosa. Foi então que tomei uma decisão que mudou tudo. Não mais permitiria que se aproximassem fisicamente. Convenci Lucas a me ajudar a organizar um aviso formal, um registro de ocorrência detalhado, informando que qualquer tentativa de contato físico ou manipulação seria considerada assédio e que medidas legais seriam tomadas. Essa atitude, embora dura, precisava ser feita. Era minha segurança, minha dignidade, e meu direito de não ser manipulada por minha própria família. Enquanto elaborávamos o documento, senti algo curioso, um misto de alívio e empoderamento. Pela primeira vez desde que tudo começou, eu sentia que estava no controle da situação. Cada passo que dava era planejado, cada medida tomada fortalecia minha posição. A sensação de vulnerabilidade diminuía, e uma determinação silenciosa me envolvia. Não permitiria que me tratassem como vítima passiva, mas sim como uma mulher consciente e preparada. Os dias seguintes passaram em um estado de vigilância constante. Cada movimento de Letícia e Ricardo era acompanhado com atenção quase militar, e eu não deixava escapar nenhum detalhe. Lucas estava sempre ao meu lado, um aliado incansável, garantindo que nenhum passo fosse dado sem nosso conhecimento. E então, finalmente, o momento decisivo chegou. Uma tarde, Letícia apareceu com um sorriso artificial, segurando algo que, à primeira vista, parecia ser apenas um buquê de flores. Mas eu sabia que não podia confiar apenas na aparência. Antes mesmo que ela pudesse se aproximar da porta, Lucas e eu já havíamos preparado nossa ação. Eu respirei fundo, sentindo meu coração bater forte,
mas com uma determinação que jamais imaginara possuir. Vovó, vamos mostrar que estamos cientes de tudo, disse Lucas, olhando para mim com aquela mistura de orgulho e preocupação que eu conhecia tão bem. Assenti, respirando fundo, e permiti que Letícia entrasse, mas não sem antes manter cada movimento sob vigilância de nossas câmeras e microfones ocultos. Assim que ela começou a falar, tentando usar seu tom de falsa preocupação, interrompi imediatamente. Letícia, precisamos conversar. Não como você pensa, mas de forma direta e clara. O sorriso dela vacilou por um instante, e pude perceber que sentiu que algo havia mudado. Vovó, eu só queria, começou ela, mas não terminou. Eu a interrompi com firmeza, mantendo meus olhos fixos nos dela. Não há desculpas que possam apagar a intenção que vimos claramente. Lucas e eu sabemos de tudo, cada gesto, cada tentativa. E agora é hora de lidar com isso de forma adulta, legalmente, com responsabilidade e com consequências reais. Letícia tentou protestar, mas o medo era evidente em seus olhos. Ricardo, que tinha sido discretamente avisado de que não se aproximasse, estava do lado de fora, observando, sem perceber que sua cobertura tinha sido comprometida. Era a primeira vez que eu sentia que o jogo havia mudado completamente de lado. Lucas entrou em ação, mostrando registros de mensagens, fotos e vídeos que documentavam todas as tentativas de manipulação e traição. Letícia ficou pálida, tentando encontrar palavras, mas não havia justificativa que a livrasse das provas. Eu me mantive firme, mantendo meu tom calmo, mas autoritário. Pela primeira vez, senti que a vulnerabilidade que me acompanhava desde o início havia se transformado em poder. O confronto não durou muito, porque a realidade é implacável. Frente às evidências, Letícia não teve outra escolha senão recuar. Ricardo, percebendo que o plano havia sido exposto, recuou também. Aquela sensação de tensão, que por tanto tempo pairou sobre minha vida, começou a se dissipar. Eu ainda sentia o peso da decepção, mas o medo havia desaparecido. A vitória não era apenas sobre eles, mas sobre a sensação de impotência que me perseguia há meses. Naquele momento, percebi algo ainda mais profundo, a força que uma mulher pode encontrar em si mesma quando decide não mais se deixar manipular, quando transforma medo em estratégia, quando transforma vulnerabilidade em poder. Eu não apenas sobrevivi a uma situação de perigo emocional e físico, mas saí dela fortalecida, consciente de que a proteção da minha vida e da minha dignidade nunca poderia depender apenas dos outros. Nos dias que se seguiram, medidas adicionais foram tomadas. Documentos formais foram entregues, garantindo que qualquer nova tentativa de manipulação seria registrada legalmente. Letícia e Ricardo perceberam que o jogo havia terminado e, finalmente, se afastaram. A sensação de alívio foi intensa, e eu pude, enfim, respirar sem a constante pressão de olhos atentos e intenções ocultas. Ao refletir sobre tudo isso, percebi que o que começou como uma experiência de traição familiar transformou-se em um processo de autoconhecimento e empoderamento. Aprendi que não é fraqueza confiar, mas é força saber observar, analisar e agir quando necessário. Aprendi que mesmo em meio à dor e à decepção, é possível manter a lucidez e proteger não apenas a si mesmo, mas a própria história de vida, preservando dignidade e respeito. Lucas e eu passamos a apreciar cada momento de paz com mais intensidade. As manhãs com café, as tardes de conversas, os pequenos passeios tornaram-se sagrados. O medo deu lugar à vigilância consciente, e a sensação de insegurança transformou-se em estratégia de vida. Eu sabia que nunca mais permitiria que alguém invadisse meu espaço com intenções maliciosas sem enfrentar consequências claras e imediatas. E então, uma noite, sentada na minha sala, olhando para as luzes da cidade através da janela, percebi algo libertador. Apesar de tudo, ainda havia amor em minha vida, o amor verdadeiro, baseado em respeito, cuidado e presença genuína. Lucas, como neto e aliado, havia me mostrado que família não é apenas quem compartilha sangue, mas também quem compartilha lealdade e proteção. A história de Letícia e Ricardo tornou-se um capítulo encerrado, mas um capítulo que me ensinou lições que jamais esqueceria. Aprendi que a força da mulher não está apenas na resistência física ou emocional, mas na capacidade de manter a mente clara,
agir com estratégia e proteger o que é essencial. Aprendi que, mesmo quando a traição vem de dentro, é possível transformar dor em ação, medo em planejamento e vulnerabilidade em poder. Agora, sempre que lembro daqueles dias tensos, sinto uma mistura de tristeza pelo que aconteceu e orgulho pelo que conquistei. Não foi fácil, mas a vitória sobre a manipulação e a traição foi completa. Letícia e Ricardo, apesar de suas intenções, não conseguiram quebrar a estrutura da minha vida nem o amor genuíno que ainda sinto pela família que realmente importa. E, finalmente, senti algo que há muito tempo não sentia: paz. Paz de saber que posso confiar na minha própria percepção, na minha experiência e na minha força. Paz de saber que, mesmo em meio às dificuldades, minha história continua, intacta e cheia de dignidade. E acima de tudo, a certeza de que jamais permitirei que a traição e a manipulação definam quem eu sou ou o espaço que conquistei com esforço e coragem.